Olá, dando continuidade às gravações dos podcasts e sempre com o objetivo de trazer alguém que possa trazer a sua história, trazer fatos realizados. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Varley Machiavelli. Machiavelli. Eita, italiano, né? Mas eu vou chamar Varley, que eu acho que é mais fácil, né? Ok, não, claro. Como nós estamos nesse caminho de contar as histórias, as experiências de vida, as experiências comercial, o Varley foi o anfitrião da minha chegada nos Chapadões. Pensa nas nossas histórias. No ano de 2000, um recém-formado, chegando nos Chapadões. O Varley também era já assim um ano só de Chapadão. E as nossas experiências de vida, Sim. As experiências comerciais são interessantes, Uhum. né? Então o bate-papo nosso aqui vai ser voltado nisso, para que você possa ouvir, às vezes refletir, que também aquilo que a gente fez e a gente continua fazendo tem dado certo. Uma coisa eu te falo, você que está nos ouvindo, tudo o que fizemos e o que nós estamos fazendo, você pode ter certeza que é com dedicação, com amor, com bola para frente. As dificuldades ocorreram, as dificuldades existem, mas a vontade, a dedicação, a persistência, eu acredito que isso está muito intrínseco nas nossas histórias. E é o que fez a diferença, né, Giovanni? Com certeza, né? Então no decorrer nós vai contar umas historinhas, só umas pitadas aí, né? Muito interessante de como que foi o início profissional das nossas vidas, né? Varley, muito obrigado. Me sinto muito honrado de poder conversar com você e a gente poder compartilhar as nossas histórias. Excelente. Fique à vontade para você fazer uma linha do tempo, quem é o Varley, para os nossos ouvintes. Ok. Para mim também, Giovanni, é um prazer poder estar sentado aqui com você, trocando essa ideia, contando um pouco da história. Uma história da nossa amizade e, ao mesmo tempo, podendo acompanhar o crescimento profissional desse começo que você falou para a gente chegar onde chegou. Então, assim, o início da minha carreira profissional, voltando nessa questão da linha do tempo, né? Na minha família, não tem ninguém envolvido diretamente no agronegócio. Só que ali na minha idade de 10, 11 anos, eu conheci uma família no Paraná ainda, eu sou natural de Porecatu, no Paraná, e nessa fase da vida eu morava em Campo Mourão. E eu conheci uma família que tinha uma propriedade numa cidadezinha perto de Campo Mourão, que chama Mamborê. E eu tomei gosto pelo negócio. Então, tirava férias na escola. Corria para fazenda. No outro dia eu ia para fazenda, ao ponto de eu não precisar nem levar roupa mais, porque eu já tinha uma... Virou íntimo? Já tinha minha roupa de ficar lá no sítio. E lá eu me envolvia em todas as atividades, seja de criação ou de plantio. E comecei a tomar amor pelo negócio. E aí fui para o colégio agrícola, em Campo Mourão mesmo. Terminei o colégio e eu tive que tomar uma decisão muito novo, com 17 anos. Ou ia para a faculdade, né, que era o objetivo principal. Não tinha essa facilidade hoje, né? Você tem universidades esparramadas aí por todo o Brasil, seja pública ou seja particular. Hoje você tem a oportunidade de fazer um curso até noturno, né, que você consegue conciliar trabalho com estudo. Naquela época não. Ou você fazia vestibular e passava numa estadual, uma federal, ou não entrava. E eu fiz o vestibular e ao mesmo tempo fiz um concurso público, né? Então quando eu conto a minha história, eu falo, Varley, tanto tempo na área comercial e tal, mas o meu começo foi como funcionário da Emater. E eu, com 18 anos, né, recém tirado a habilitação, eu fui chamado para assumir uma vaga lá no Paraná para trabalhar na Emater. E a minha faculdade, eu falo assim, o meu crescimento profissional, ela foi na prática, porque como eu não passei no vestibular, mas passei nesse concurso, eu fiz a opção de trabalhar, né? Até porque a família, lógico que se tivesse passado no vestibular, teria todo o empenho para ajudar e tudo mais, mas não era uma condição financeira favorável para eu abrir mão de um concurso público
para ficar 5 anos na faculdade. Eu optei em iniciar minha carreira profissional. Então, a minha faculdade, eu falo assim, foi a Emater. Emater é um público muito diferente do que eu vivo hoje, né, no agronegócio, né, pequenos produtores, organização rural, mas ela trouxe para mim uma experiência que talvez eu ia demorar muito tempo para adquirir, que é o quê? Você saber abordar um cliente ou um produtor rural. Hoje eu falo cliente que também é produtor, mas assim, chegar na propriedade, identificar a necessidade, você interagir com ele olhando a propriedade como um todo, porque esse trabalho de extensão rural, como ele pega um nicho de produtor que não tem como pagar uma assistência privada, então a gente olha a propriedade rural como um todo. Então você está ali, você está vendo a parte da agricultura, mas está vendo desenvolvimento social, você está ajudando, por exemplo, na administração da propriedade como um todo, uma questão de custo. Então você consegue ter uma visão sistêmica do processo. Só que, por outro lado, eu com 19 anos, entrei na Emater, eu fui um extensionista até onde eu sei, um dos mais novos que assumiu um concurso na Emater. Hoje eu não sei, mas na época era. Eu comecei me desenvolver profissionalmente, mas ao mesmo tempo limitado pelas ingerências políticas da época. Então você tinha um governo que era cara favorável à agricultura, investia, nós crescíamos. Entrava outro com a visão mais urbana, tudo aquilo que você estava fazendo já não era a prioridade. Então já muda tudo. E aquilo foi me saturando, né? E aí chegou um ponto que eu tomei a decisão que aquele lugar já não era um lugar que eu queria seguir na carreira profissional, né? Pelas limitações, enfim, pelo um processo que teve e tal. E eu fui, rapaz, visitar na época, isso em 1998. Eu ainda estava na Emater, mas um primo meu, que é também conhecido seu, o Dr. Alden, ele veio do Mato Grosso para o Chapadão do Sul. Ele morava em Sorriso e ele foi transferido, conseguiu voltar para o Chapadão do Sul. E eu fui lá para visitá-lo em 98. E a minha cabeça vivia aquele mundo do Paraná, né? Pequenas propriedades, a minha realidade era aquela, né? E aí, rapaz, quando eu cheguei no Chapadão, que eu subi ali a chegada, que eu vi aquele mar de algodão, era janeiro, né? Eu vi a história do algodão do Paraná, que já não tinha algodão lá mais, mas a história, né, do Paraná, tudo manual e tal. Operacional pesadíssimo, que eu cheguei e vi aquele mundo de algodão, falei, rapaz, foi como se tivesse descortinado uma visão diferente do negócio. E eu já cheguei lá no meu primo e ele já estava meio inserido no agro, na sociedade, porque a cidade vive ali isso. Não tem como não ser inserido. E eu expressei essa vontade, eu acho que se eu tivesse uma oportunidade de vir para um lugar desse, eu aceitaria. E aí que eu falo, Giovanni, que, por exemplo, essa geração, ela talvez ela não tenha a mesma paciência ou não tenha a mesma visão que nós lá atrás tivemos. Alguns têm, que é a questão do imediatismo ou de abrir mão de alguma coisa pensando que lá na frente isso volta de uma maneira compensadora, né? E aí eu falei para ele, olha, se tivesse nesses conhecimento teu, aí se tiver alguma oportunidade, você pode falar que você tem um primo no Paraná que tá louco para vir embora para o Chapadão. E fui embora, voltei, fiquei 4, 5 dias ali e voltei para o Paraná. A coisa foi evoluindo, até que um dia eu recebi um telefonema de uma pessoa, ele chama Paulo Mansano, né? Ele era o RTV da FMC lá no Chapadão, e por intermédio de amizades e tal, a gente teve um contato e ele precisava de um assistente técnico para fazer tratamento de semente. Naquela época o tratamento de semente era 100% na fazenda, hoje on-farm. On-farm, né? On-farm. Hoje já não é uma realidade, poucos que fazem. E nesse meio tempo ele precisava de um assistente e eu topei o desafio. E aí que eu te falo da questão da tomada de decisão. Por quê? Quando eu tomei a decisão de sair do Paraná, funcionário público, né? Estabilidade de emprego, ganhava
para a realidade do Paraná, como técnico, era uma realidade bacana, né? O que uma cooperativa hoje paga, enfim. Mas eu não me prendi nisso. Por quê? Porque eu estava vendo que... Você estava enxergando um projeto de vida. Projeto de vida. Você estava enxergando oportunidades. E se eu ficasse lá na Emater, eu ia ter lá um crescimento, porque conforme vai passando os anos, você vai subindo, né? Mas limitado ao mesmo tempo, né? Porque depende de alguém aposentar, depende disso, é uma carreira. Então, enfim, e aí eu tive que ponderar a decisão, que foi uma decisão, eu considero uma das mais acertadas. A gente consegue ver certinho as decisões que a gente tomou e o direcionamento que ela deu para nós depois de 5, 10 anos. A gente consegue, não, foi bacana. Por quê? Eu abri mão de toda essa segurança, né, entre aspas, de ser funcionário público, para ir para o Chapadão para ser temporário. Aquele contrato de 6 meses, que você tem que construir toda uma história para que no final desse contrato seja efetivar na multi. Ou seja, para o mercado local entender que você tem potencial e te convidar para trabalhar, né? Na área comercial, na área de assistência, enfim. Eu abri mão disso tudo, né? Tive até um conflito, teoricamente, assim, em casa com a minha mãe, meu pai, na época solteiro. E meu pai tem aquela filosofia de ter muita segurança, né? Meu avô, paternalista demais, ele sempre falava, ó... patrão rico, funcionário remediado. E como eu estava num concurso público, para eles era uma realização de um sonho, né? Um filho já concursado e tal, falou, tá, isso aí tá organizado a vida. Tá organizado. E aí eu sentei em casa, falei, ó, vou embora pro Chapadão e tudo. E aí minha mãe, não, meu filho, mas pensa bem, não, mas eu vou. E financeiramente, hoje, era para ganhar metade do que eu ganhava. Pro risco 100%. Mas eu sabia o que eu queria, é o que você estava falando. Determinação, o foco, a vontade, né? Conhecia da cultura do algodão, nada, mas eu sabia que se eu chegasse lá com humildade, com jeito, eu tenho uma experiência bacana na época, tinha um gerente de uma fazenda lá que a FMC tinha vendido muito, na época o proprietário afinado Josué Corso Neto, fazenda Catleia. Eu cheguei lá, conversei com o gerente, me apresentei, falei, meu nome é Varley, eu vou ser assistente técnico, vou estar rodando a região, eu estou aqui para poder compartilhar, rodar com vocês e ajudar posicionar os produtos da FMC que estão comprados, estão aí já no estoque da fazenda. Ele olhou sério para mim e falou, mas o que você sabe de algodão? Para vir aqui e querer falar isso ou aquilo. Eu falei, rapaz, eu não sei nada de algodão. Eu falei, então, você não vai ter muito como contribuir. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você tem vontade de aprender? Eu falei, rapaz, tudo que eu quero é aprender. Então você vai vir aqui na fazenda 2 vezes por semana e vai trabalhar junto com os monitores e você vai ser um dos monitores na terça e na quinta aqui na fazenda. Então eu peguei o algodão desde a fase inicial até entregar lá na frente. Onde a gente vai aprendendo com humildade, entendendo que você todo dia está aprendendo. Foi uma experiência bacana. Então assim, aquele início no Chapadão foi dessa forma. E o objetivo meu, além de ajudar no escoar os produtos, era o tratamento de semente, com furadã, né? Furadão, o carbofurão, hoje nem tem no mercado mais. Furazinho, que é uma história que no outro ano, né? Você sabe o que aconteceu. E foi o começo, assim, da carreira profissional no Cerrado, né? E o que eu trago, assim, de que me ajudou demais, e foi o que fez a diferença no meu caso como assistente técnico, foi essa experiência na Emater. Né? Então eu tenho que, esse legado que ela deixou para mim, de saber abordar, de saber organizar uma reunião, de saber fazer esse approach de chegar numa propriedade rural sem conhecer, de olhar a propriedade como um todo, né, naquela realidade, isso me ajudou demais, que foi o que me diferenciou, porque quando entra assistente técnico para fazer safra, entra vários, né, e aí eu fiz um trabalho o melhor que eu pude dentro daquela realidade, que eu sabia que se a FMC naquele momento não me abrisse uma oportunidade, alguém ia me ver. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, fui para a distribuição e iniciei minha carreira comercial. E aí a questão da dificuldade de converter a mente, né, Giovanni? Por exemplo, eu trabalhava com assistência para pequeno produtor, não tem a condição de pagar, e aí você vai para a realidade que o agronegócio te proporciona, mas a realidade é o quê? É você converter a tua assistência em negócio. O meu não era isso, até então. Era promover o crescimento
do pequeno produtor para ele melhorar a qualidade de vida dele, melhorar a estrutura da família, dar condição de um filho, às vezes, fazer universidade. E aí, quando eu cheguei no Chapadão, eu falei, rapaz, agora eu vou ter que vender. Então, essa conversão foi um pouco mais, mudança de mente, foi um pouco mais difícil, mas eu trabalhei para que virasse, conseguisse converter toda aquela assistência, a presença de campo, converter isso em negócio, né? Então, eu comecei ali, em 99, fiquei 6 meses como assistente técnico. Quando acabou meu contrato, eu já estava a convite de um canal de distribuição lá para ir para a área comercial, né? Então, eu já conhecia a região, e aí só foi, então, dar seguimento no trabalho que tinha sido iniciado como assistente técnico, né? Bom, é interessante a história da gente, que eu, na verdade, fui ser o substituto do Varley na multinacional. Cheguei, né, como se diz, um recém-formado, mas você me falou uma coisa muito interessante, uma base que foi construída, né, para poder ter condição de ter uma referência, fazer um pouco além daquilo que os outros estavam ali no mesmo nível, né? Isso eu chamo atenção para aqueles que estão estudando, né? Eu recebo nesses 23 anos de carreira, 22 anos trabalhando, já tive a oportunidade de ter no mínimo 300 estagiários, porque a gente detém e usa desta mão de obra na época da colheita. Uhum. Então, o que é que a gente vê? Pessoas assim, sem nenhuma experiência de vida, nunca fez um estágio. E passou 4 anos ali na faculdade, ou 4,5, ou 5 anos. Só na vida acadêmica interna. Só na vida acadêmica, não saiu daquela bolha, né? Então, assim, e o que é o projeto nosso? É instigar essas pessoas a se antecipar um pouco mais com isso. E você falou da Emater, eu fui um estudante que fiz a escola de faculdade de agronomia em 5 anos. Mas eu falo que do segundo ano para frente, eu fiz os mais diversos tipos de estágio. E eu fui contemplado em estar em um escritório da Emater na minha cidade, em Bom Jesus de Goiás. Qual que foi o legado que trouxe ali? Eu aprendi a fazer as primeiras visitas. Abrir cochete, abrir porteira. Exatamente. Seguir as normas da Emater, né? Então, assim, isso para mim foi muito importante. Que o estágio, essa saída no período que está estudando, tem 2 objetivos. Conhecer o ambiente em que a gente depois vai desenvolver as nossas atividades e você quebrar aquela timidez, aquele medo, né? Aprender a conversar. Porque, mas eu não sou da área comercial. Todos os dias, toda hora nós estamos na área comercial. Quer ver um exemplo? Como que você vai delegar? Como que você vai receber informações? Num diálogo. Todo diálogo ele é baseado na área comercial, né? Sim. Então é saber vender a ideia e saber receber a ideia. Essa ideia do cara, não sou vendedor, mas o cara a todo momento, toda né, hora, ele de certa forma ele tem na comunicação, ele às vezes não é um produto, mas é você gerar network, você fazer comunicar, se deixar entender. Então, tudo isso faz parte do processo comercial, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a história do Varley com o Giovânio, eu tenho muito gratidão. E foi bem nessa fase, né? Eu cheguei até 1999 contando da minha experiência, né, Giovanni? E aí, na virada do ano, eu fui para o distribuidor e o Giovânio veio, então, para assumir a vaga que era minha de 6 meses atrás, né? Então, exatamente foi nessa fase que eu fui para a área comercial efetivamente, né? Daí sim, com metas de venda e tudo mais. E o Giovânio veio para assumir a vaga que eu tinha deixado, que era de assistente técnico. Foi ali, em 2000, né? E
Hoje a gente não tem mais esses produtos igual tinha antigamente de uma taxa toxicológica mais alta, né? Então, assim, tanto o Varley quanto eu, serviço de recém-formado para entrar no mercado foi, o primeiro momento é tratar sementes. É. Então eu falo assim, nós somos resistentes a furadã. Né? Sim. Passava mal, tomava remédio, tomava injeção, mas assim, cara, eu falei assim, eu naquela dificuldade de relacionamento, naquela dificuldade de tratar a semente, eu marquei uma data. Falei, lá pro dia 15 de novembro essa febre acaba. Então, assim, eu mirei essa data e cada dia que passava eu falei, tô chegando próximo a 15 de novembro que vai Acabam ser os isso. plantios, né? Acaba o plantio. Então, foi um momento muito difícil mesmo, né? Eu lembro, assim, da primeira fazenda que a gente foi, né, ali pro lado do Paraíso das Águas, na fazenda São Caetano, na época. Sim. A região tinha algumas estradas que não eram asfaltadas, Sim. né? E eu me lembro, assim, muito engraçado, né? Como que muda as coisas, né? Nós paramos um dia em um posto para fazer um lanche, pegar alguma coisa, água para viajar. E a gente comprou umas fitas cassete. Umas fitas cassete, cara, imagina, né? Tanque rápido, as mudanças, né? Fita cassete de tipo assim, sertanejo, aquelas coisas mais raiz, né? E ali fomos trocando experiência, me indicando, ó, você tem que ir em tal lugar, você tem que fazer isso, tem que buscar aquilo. E aí foi surgindo, né? Como que você vai furando essa bolha, né? Como é que você vai se identificando, criando referência, né? Sim. Então, isso cada um precisa de ajudar um ao outro, né? Da mesma forma que eu recebi este apoio, o meu objetivo também hoje é passar. Eu acho que reter conhecimento é uma fraqueza muito grande de um gestor. Entendeu? Sim. Eu acho que a partir do momento que ele retém e ele não distribui aquilo que ele conhece, é o princípio de não dar certo. Né? E você não. Bora mineirinho, né? Verdade. E eu sou muito grato a isso, né? Assim, o que a gente tinha que fazer diferente naquele momento, né? Eu conto a história do doce de leite, né? Eu comprei doce de leite e distribuí para tudo quanto é lugar, né? Para quê? Para criar um X, uma referência, né? Eu acho que a gente precisa de ter referências na nossa vida. Precisa traçar um projeto. A decisão que você tomou de sair daquela zona de conforto no Paraná e ir para os Chapadões, né? E os outros, eu falo assim, Chapadões, né? E você vai ali andando para chegar nos Chapadões, você não vai vendo Chapadões. Não. É uns 20 quilômetros antes ali que de repente você sobe, igual você falou assim, abre-se as cortinas, né? Exatamente. Você dá aquele impacto de ver o tão valioso e tão bonito que é uma região daquela. Exatamente. E o bacana, quando você fala da estratégia que você usou do doce de leite, é que assim, às vezes a pessoa ela espera muito da oportunidade da empresa, que está dando a oportunidade para ela desenvolver o trabalho, que traga, né, as ferramentas necessárias para que o trabalho evolua. Mas quando você está ali, você tem que ter a tua estratégia, de você, além do que a empresa pode te fornecer, seja de capacitação técnica, seja um bonezinho que você leva para um cara lá na ponta, que a empresa te dá, mas você tem a oportunidade de marcar a vida das pessoas que estão ali no dia a dia com você de uma maneira diferente, com a tua identidade, por exemplo. Essa história do doce de leite marcou demais, por quê? Foi uma estratégia que você pensou e você... Bom, os caras já me chamam de mineiro, né? Eu tô sempre aqui no lugar do doce de leite bom, essa interiorzão do Goiás, ou que seja ali em Minas. Ou então, vou usar essa estratégia para quê? Para marcar, né? Então, assim, nessa pegada aí, Giovanni, de você estar trazendo essas informações, principalmente para quem está iniciando ali, na transição ali para assumir a carreira e tocar o barco, não se prenda muito às ferramentas que chegam prontas, né? Tenta marcar
as pessoas com a tua forma de fazer o negócio. Que isso aí sim é o network verdadeiro. Seja sempre você. Exatamente. Então marcou demais mesmo essa questão do doce de leite. Eu lembro também das fitas. Foi top, muito bom mesmo, né? E o bacana, né, Giovanni, que eu acho que assim, a tua experiência hoje, profissional e a tua carreira, talvez você não tenha comentado, mas se comentou, vale a pena em outros podcasts frisar, porque todo o teu estágio, né, que foi uma parte, né, do teu estágio tempo de faculdade, foi num grande produtor de semente de Minas, né? Que foi o que te levou depois a transicionar rapidamente, que eu acho que uma safra, como eu, né? Dali, daquela situação de assistente técnico para onde você está hoje. Assim, o início foi ali, né? Mas por quê? Que gabaritou você sentar lá com os caras e falar, não, eu estagiei, tal, um sementeiro. O estágio ele foi uma referência. Então, ajudou, eu fiquei né? praticamente 2 anos na EPAMIG, né, que é uma empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. E tinha uma ligação com o grupo Machotal. Então. Né? Então, assim, o grupo Machotal, para mim, foi muito importante. Pois é. Né? Então, assim, isso, como foi a matéria, como foi meu período de estágio, Sim. ele deu ambiência para que eu pudesse chegar na Unigel, que atualmente trabalho na Unigel, e começar um diálogo. Sim. Né? Isso, a gente precisa ter um princípio, tem que ter uma iniciativa. Né? Então, eu até lembro do dia que eu conversei com o Ronan Garcia lá na fazenda, e ele estava, a sementeira, a Unigel devia estar lá com uns 3 anos. 2 anos. 2 anos, né? E ele falando da necessidade de ter uma pessoa para ajudar na condução e tal, e veio à minha mente e falou, tem um rapaz que chegou de Minas, teve uma experiência lá com a parte de produção de semente, às vezes compensa conversar, né? E é mérito todo seu estar lá. Mas foi ali, numa conversa informal, que eu falei pro Garcia na época e acabou evoluindo para construir toda a tua carreira ali dentro da Unigel. E a história é bonita também, porque 20 e tantos anos ali dentro, né? Bom demais. Mas tem umas coisas que a gente tem que ter propósito mesmo. Naquela fase ali de como é que quem são, como é que eu vou trabalhar, né? Eu lembro muito bem o dia que eu fui para negociar mesmo salário e tudo mais. Eu cheguei para você e falei assim, se for da vontade de Deus e Deus estiver nesse projeto, eu vou pedir X salário. Aí você falou, não, mas às vezes é muito. Eu falei, não, tá no meu coração. Foi mesmo. Se o negócio tiver que dar certo, vai ser desse tipo, né? Então a gente tem que ter propósito, você tem que ter um projeto. E você tem que ter paciência. Você tem que conquistar as pessoas que fazem parte da dinâmica do seu trabalho. Você sozinho jamais vai fazer alguma coisa. Então, essa carreira minha aí, eu tive o quê? Tive a oportunidade, alguém acreditou, eu acreditei também. E você falou uma coisa muito interessante. Não ficar só naquilo que foi inicialmente te recomendado. A proatividade, a busca por algo, por inovação. Às vezes inovação dá ideia de um parque de tecnologia. Não, a tecnologia, esse desenvolvimento é de alguma coisa que dê resultado. Porque muitas das vezes, qual que é a dificuldade de alguém? Ela é cheia de teoria, ela tem vários projetos, e como que é que vai aplicar? Qual que é o resultado financeiro? Né? Nem tudo aquilo que você deseja, você enxerga, às vezes tem como aplicar. Eu acho que o case de sucesso do meu trabalho dentro da Unigel foi muito essa questão assim, de trazer isso para uma prática. Solução aplicada, né? Solução aplicada. Converte aquele conhecimento, teoricamente, que estudado, não tá aplicado, planejado, entendeu? Converter ele numa realidade, numa aplicação efetiva mesmo, né? E usar das oportunidades que a empresa deu, entendeu? Por essa busca, né? Então, assim, não tem como falar assim, um crescimento unitário. Não, o crescimento, ele é um conjunto, né? Então, eu vejo, assim, muito interessante.
E eu vejo assim que você apostou numa fronteira, uma fronteira nova, né? Os Chapadões. Então era um momento de oportunidade. Sim. E ainda continua sendo, né? Aham. O Chapadão já era um lugar que já, teoricamente, já estava bem estabelecida as culturas e tudo, né? Você pegando, comparando com o Mato Grosso, que ainda tinha muita oportunidade. O Vale do Araguaia estava começando, né? Eu cheguei lá numa época que teve companheiros meus que estavam no Chapadão e já estavam indo para Querência. Mas para a realidade do Paraná, a Chapadão ainda é, mas na época ainda tinha muita oportunidade e foi ali que a gente conseguiu se estabelecer, né? Foi muito bom mesmo. E como que foi a tomada de decisão, outra tomada de decisão de sair dos Chapadões? Foi. Ali assim, ó, eu estava já nesse distribuidor há 6 anos, né? E quando eu fui, só para contextualizar, um amigo meu lá de trás, nós vamos chegar nele depois lá na frente, que é o Arquimedes, né? Desde quando eu fui para fazer a entrevista para ir para o Chapadão, que eu fui para fazer a entrevista para ser assistente técnico, ele foi de companheiro comigo lá de viagem, porque ele estava parado, né? Não estava trabalhando. Eu falei, cara, vamos comigo e tal, até para você conhecer. Na época até ele acabou arrumando um trabalho lá também, acabou não ficando por lá, mas ele conseguiu encaixar. E aí, nesse meio tempo, o Arquimedes foi para a Bahia. Ele conseguiu o trabalho para desenvolver um trabalho lá em Luiz Eduardo Magalhães. Em 2001, mais ou menos, ele foi para Luiz Eduardo. Luiz Eduardo estava bem no início, né? E ele foi para lá e conseguiu se estabelecer. E ele me ligava de vez em quando e falava: Varley, cara, aqui é outro mundo, é outra realidade, mas eu não tinha ainda essa oportunidade para lá conhecer. Mas ficou isso na mente. E aí eu participei de um processo seletivo, né, para ir para uma empresa que hoje ela é uma multinacional, mas na época ela era nacional, né, que é a antiga Agripec. E aí eu passei num processo de entrevista e os caras precisavam de uma pessoa para fazer venda direta lá numa parte, para quem conhece a Bahia, de Posse ali do Rosário até a Roda Velha. Daí tinha um outro representante que ficava da Roda Velha para frente. Então, você vê, a Bahia inteira era um representante que atendia a distribuição. E eu fui para fazer venda direta. Como eu tinha esse approach aí, essa pegada comercial, eu acabei, mesmo não tendo a formação na agronomia, que acabou que a correria, eu não fiz agronomia, fiquei com o meu curso técnico, né? Mas, naquele momento, eles precisavam de um cara que tivesse, pra você ver, essa pegada de ir na propriedade, para venda direta, sabe? E o pessoal que estava naquela seletiva, eu acredito que eles não conseguiram tirar uma pessoa que tinha essa vocação de não ficar esperando do distribuidor, de ir ele mesmo ir lá e fazer os negócios. E aí eu fui convidado para assumir a vaga, né? E como depois eu fiquei sabendo que era para a região da Bahia, e o Arquimedes já tinha me falado que a região tinha um potencial gigante, eu cheguei fui selecionado. Eu cheguei na época, uma outra pessoa também que foi uma referência para mim na época, que é o Fernandão, que está lá no Chapadão até hoje, né? Tem uma distribuição lá, Fernando Fernandes. Eu cheguei nele e falou: Fernandão, eu acho que aqui eu cheguei no meu potencial com relação à região. Por quê? 6 anos atendendo a mesma carteira, entendeu, Giovanni? A mesma região. Você entra o ano meio já que sabendo tudo que vai acontecer. Porque naquela previsibilidade. Naquela época não tinha tanto genérico como tem hoje, falando defensivo, né? Quem vendia Bayer era tudo segmentado. Então eu já sabia que na cultura do algodão eu participaria naqueles clientes, na soja neles. E eu sou aquele cara do desafio, sabe? Parece que nunca fui acomodado. E aquilo ali ficou pequeno, vamos dizer, para mim, no sentido de crescimento profissional, né? Engraçado que eu nunca foquei tanto no financeiro de forma imediata. Foi sempre uma consequência de decisões que eu, querendo crescer profissionalmente. Isso né? É interessante. Querendo crescer profissionalmente, a consequência veio, lógico. Que o resultado. O resultado vem, né? Mas sempre a tomada de decisão nunca foi... Tanto que quando eu saí da Emater para ir para Chapadão, foi para ganhar menos. Eu nunca pensei nisso. É uma coisa que eu acho que a meninada hoje tem que prestar atenção, né? Quer dizer, passei uma oportunidade para... Aquela ilusão de faculdade, vou se formar, vou ganhar piso, vou ter carro. Bicho, começa, ganha para aprender e depois você vai colher o fruto. Então aí fui para a Bahia,
fiquei na Bahia, abri a região lá, eles me apresentaram uma carteira com 6 clientes cadastrados, falei, pelo menos já tenho 6 para vender. Tem 6 locais para mim. 6 para ir. Fui nos 6, Giovanni. O cara, nenhum recomprou, sabe? Porque era glifosato, depende de condição comercial, aquela coisa lá de trás. Então foi um trabalho de base mesmo. 3 anos investindo na região. Abrindo carteira. Abrindo carteira. Criando na época, relacionamento. Quando eu falo do financeiro, para você não se pegar tanto, porque era PJ, então eu não tinha salário, era prestação de serviço, né, com uma empresa. Então era PJ desde o começo. Eles deram um carro e toda a manutenção do carro, seja de gasolina a seguro, eu tinha que bancar e tá, enfim, e foi. Mas com a visão tua do 15 de novembro lá, vai chegar o 15 de novembro. Eu falei, se eu fizer do jeito que eu sempre fiz, não me apavorar, eu sei que o retorno vem. E foi, né? Entreguei a Bahia com faturamento, na época, pelo portfólio que tinha, bem interessante. Teve uma transição, na época a empresa foi comprada por uma multinacional e nós convertemos de PJ para CLT. E aí quem estava na fronteira sentiu demais, porque padronizou, CLT padroniza do Rio Grande do Sul a Roraima. Norte. Né? É um diferencialzinho ali pela fronteira, um plusinho que você ganha pela condição de vida que você tem, que não tem tanto recurso na cidade, mas é muito longe do que como PJ você estava... Aí sim foi uma decisão que me obrigou, teoricamente, a sair, porque caiu muito a receita para fazer a mesma coisa, né? Teoricamente, né? Então aí foi quando 2013, a mesma pessoa que me contratou, estou pontuando aqui as pessoas que foram diferenciais, que fizeram a diferença, né? Falei do Paulo Mansano, falei do Fernando, e agora vou falar do Nelson Caldeira, um diretor numa multinacional. Eu falei para ele, abri o coração para ele, falei, ô, Nelson, acho que deu para mim, cara. E na época minha filha já fazia faculdade em Goiânia, e eu ainda não tinha visão de empreender. Essa dificuldade eu tive, pelo histórico familiar. Aquela voz na minha mente de patrão rico, funcionário remediado, ela ecoava ainda. Então toda vez que eu falava em empreender, eu rapaz, é melhor eu ficar aqui, porque aqui tá, eu sei onde eu tô pisando, né? Então, talvez se eu tivesse a visão de hoje, a gente não pode olhar para trás, eu poderia ter ficado na Bahia e ter empreendido lá. Mas aí o Nelson me apresentou hoje o que é outra pessoa também que vai chegar na história, que é o Fabiano, né? A Futura Agronegócio ali no Triângulo Mineiro, a empresa cresceu demais. Ele estava no início de transicionar da parte operacional para ficar na gestão. Ele nunca tinha gerente, nunca tinha tido gerente. Ele mesmo que era o gerente das filiais, né? Na época era só 3. Ele cuidava da equipe comercial, atendia fornecedor, ele fazia tudo. E a empresa crescendo, ele precisava de uma pessoa para ajudar. E numa conversa como nós estamos tendo aqui, ele falou para o Nelson que precisava de uma pessoa para ajudar ele na gestão da empresa. E o Nelson falou, eu tenho um cara para te indicar. Porque eu tinha falado pro Nelson, acho que para mim deu, cara. E como virou multinacional lá também, Giovanni, o próprio gestor meu na empresa que eu estava, ele falou, Varley, não é que eu tô falando para você que você não tem capacidade, mas o teu currículo te limitou agora. Porque multinacional, ela tem um padrão de fazer você crescer. E como representante, você já é sênior, então... Você já está no pleno, como é que era? Que eles tinham três configuração e dentro do sênior tinha 2, eu estava na de cima. Então, assim, dali para frente para virar gerente, aí, pô, sem inglês, técnico agrícola, aí limitou pelo processo da própria multinacional, né? Então aí eu falei, não, eu acho que eu tenho que... Eu até falei para ele, falou, ó, Felipão, eu acho que vamos ver o que vai acontecer, mas talvez seja o momento de eu tentar dar uma guinada. Eu já estava com quase 40 anos, né? 37 anos, mais ou menos. Por aí. 38. Então, aí o Nelson falou pro Fabiano, voltando nesse contexto da transição da Bahia para Minas Gerais. Tava um dia em casa que eu não perdi o costume do chimarrão. Dezembro, rapaz, chuva. Tomando um chimarrão com a Elisângela e contando para ela como é que estava o momento da empresa e tal. Tocou o telefone, era o Nelson. Pertinho de dezembro ali, metade do mês.
Ele falou, ó, tive uma conversa com um cara lá em Minas, o cara tá precisando de um gerente, e você encaixa com o perfil dele. Por quê? Porque você já teve experiência em canal de distribuição, veio para multinacional, então você tem uma visão do que é estar do lado de cá do balcão e do lado de lá do balcão. Então eu acho que pode dar certo. Rapaz, liguei pro Fabiano, em 2 conversas eu me alinhei com ele. E que experiência, cara, que experiência, porque a gestão de equipe comercial eu nunca tinha feito, né? Eu assumi uma região com 7 vendedores, era uma região importante de faturamento para a Futura. O meu conhecimento era limitado em cima de químico, eu tive que aprender de semente, aprender de nutrição rapidamente, naquele momento biológico ainda não era uma realidade como é hoje. E aí, contando com a ajuda dos próprios consultores, cara, como é que é isso? Como é que é semente? População da Bahia, população de Minas, tudo diferente, cara, dá confusão. Mas, assim, foi um aprendizado grande. Foi profissionalmente, eu fiquei pouco tempo na Futura, fiquei 3 anos, mas esses 3 anos, para mim, valeu como 10. Por quê? Porque foi muita novidade. O químico, eu trabalhava mais com pós-patente, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com outras marcas, então, assim, foi muito. E a questão da gestão da equipe, né? A questão da gestão da equipe eu acho que foi bacana, porque gestão que eu tive, né, foi o Fernando e o Nelson, grande parte, o Felipe no finalzinho. Então, eu fiz um compilado do que era bom de um do outro, tal. Falei, acho que se eu for por aqui, mas aí a empresa tem dono, tem identidade do dono, o cara que era o gestor. Então, assim, teve uma adaptação, mas foi bacana, foi bom demais, né? E aí, em 2013, eu vim para Minas Gerais. É interessante, assim, nessa nossa conversa, alguns gaps muito interessantes. Primeiro, a atitude de buscar algo melhor, Uhum. de acreditar. Eu acho que isso você trouxe exemplos muito importantes. Você foi com o desejo. Eu quero algo melhor. Sim. O que é que eu posso fazer? Eu acho que isso foi muito verdadeiro. A segunda pegada é acreditar nessa mudança, ok? Sim. Não ter tido medo de, às vezes, ter dado um passo atrás, mas depois você teve a colheita desses benefícios. Acho que há mudanças que ocorreram, elas trouxeram cada vez mais experiência, né? E quando você foi, no caso, para a questão da Futura, foi a questão de ressignificar. Foi. De chegar para alguém e falar assim, olha, eu não sei, eu preciso, eu estou aqui mais como alguém para ajudá-los. Sim. Né? E todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias, né? Seja com um colega, seja visitando um produtor. Uhum. Eu me lembro muito bem que naquele ano de 2000, a gente tinha que carregar ali uma máquina, né? Sim. No carro. E eu não sabia dar o tal do nó carioca. Uhum. Né? Então, assim, de Chapadão do Sul até chegar ali na outra fazenda, Carlão, mais ou menos, sim. Aquilo eu acho que dá uns 20 quilômetros, alguma coisa assim. E na época não tinha asfalto. Eu acho que eu parei umas 7 vezes para amarrar aquela máquina. É verdade. Não, tudo de ferro, balança, não, né? Não, e não sabia dar um nó carioca, era o nó cego mesmo. E conforme o chacoalhado da situação, a máquina quase saía de em cima do carro. E eu cheguei na fazenda, Carlão, ali, e cumprimentei e tal, vim tratar semente e tudo mais, mas eu cheguei para uns 3 senhores assim que estavam lá, eu falei assim, alguém sabe dar nó carioca? Não, eu sei. Eu falei, pois é, eu só saio daqui hoje a hora que você me ensinar. Ele, mas você não sabe? Não. Eu falei, não sei. E eu não tenho como andar com essa maquineta em cima dessa Fiorino. Correndo o risco aí de ter um acidente, alguma coisa. Né? Cara, eu só saio daqui a hora que o senhor me ensinar a fazer o nó carioca. Aprendi a dar o nó carioca e o contranó ainda. Rapaz, aqui foi sucesso. Aquilo eu subi, desci estrada, entrava num lugar, entrava no outro, que a maquininha não saía de jeito nenhum. O contranó eu esqueci.
Mas assim, essa questão de chegar e falar que não sabe, É. e eu quero aprender, igual você teve o caso lá na época da cultura do algodão, Sim, quando foi ser gestor de pessoas, sim. o meu caso do Nó Carioca aí, que não sabia. E eu aprendi ali uma frase, eu escutei, o gestor ele não tem que saber de tudo, mas ele tem que saber onde buscar, Uhum. entendeu? Isso é muito importante. Às vezes você não tem a resposta correta para todos, para a equipe, para os seus superiores, mas saber buscar Buscar informação, né? é uma arte. Eu acho E que ter isso é. humildade, né, Giovanni, de reconhecer que ninguém está preparado para tudo 100%, né? Na experiência da vida, os desafios vão mudando, né? O desafio do carioca, na época era o carioca, era um grande desafio para você. Qual que é o Claro. grande desafio hoje? Vai ter alguém que você pode chegar e falar, ó, a minha experiência chega até aqui, a tua já chegou aqui. Humildade pro bicho, me dá a mão aqui, vamos junto. E E isso é essa. bacana, cara, porque as pessoas, o tal do sabe tudo é um cara difícil de convivência, né? E quando você Com- mostra humildade, cara, todo mundo te ajuda. O grande medo que eu vejo da meninada é que eles não estão preparados pro não, sabe, Giovanni? Eu vejo essa geração, eles não foram muito contrariados com as coisas, né? E o medo do não deles faz com que eles se fechem, no sentido, pô, como é que eu vou me expor aqui? Porque nunca receberam não na vida, às vezes, né? A grande maioria, eu vejo a dificuldade do meninado. Eu sei porque na empresa a gente contrata assistente técnico, né? E, e aí a gente percebe isso, eles têm muita dificuldade com o não, né? E nós nunca tivemos, porque o não, pelo menos a minha geração, era a única certeza que a gente tinha. Desde pedir um doce, a qualquer coisa, era sempre não, né? Então nós não tivemos essa dificuldade. E a minha geração, a tua geração, um pouco mais novo que eu, mas pegamos a mesma toada, é isso, no sentido de que, cara, eu não sei tudo, e eu vou precisar aprender, né? E eu encurto caminho, sabe, Giovanni? Eu vou para a academia, vou, quando eu, mas já não é, eu tento buscar é, pessoas que têm mais ou menos um alinhamento parecido com o meu, que tem essa experiência. E tento modelar ela, sabe? No sentido, bicho, como é que o cara tá fazendo? Às vezes nem conversa, olhando eu já consigo meio tentar entender e Sim, trabalhar, né? experiência. Mas é mais ou menos aí a pegada, viu? A Eu, humildade, né? A humildade é reconhecer que nem tu, não tá capacitado para tudo. Porque os desafios vão mudando, né? Vão mudando, né? Vão mudando. essa semana que passou, eu fiz uma imersão na área comercial. Que eu mais assim me impactou foi a questão de comportamento da equipe, conhecer mais o ser humano que está ali atrás daquela pessoa e a questão do feedback. Uhum. A nossa cultura ainda é muito fraca para dar feedback e receber feedback. É uma verdade, viu? Entendeu? Então, assim, às vezes, emocionalmente, a gente não está estruturado para receber um feedback. E para dar também como gestor, Giovanni. E dá, porque você fica com receioso se vai machucar, como É, é que eu vou falar, né? é. Mas, assim, graças a Deus, hoje tem ferramentas Tem. que você pode aplicar e começar a direcionar. O seu comportamento é Y, o seu comportamento é outro, né? Sim. Então, isso. É a forma de comunicar, né? Vai falar a mesma coisa, mas entendendo a personalidade, não vai ler tudo que o cara, como que o cara se comporta, mas pela convivência consegue como você tem. Porque tem uns que é no empurrão, tem outros que sempre for desse jeito, o cara, em vez de avançar, ele recua. Então, entendendo como gestor de equipe, como que você tem que fazer isso? Porque é meio que personalizado. Você tem que comunicar, às vezes, a mesma coisa, ou, no caso, ou não, mas enfim. Mas entendendo o interlocutor teu, como que ele reage, que você já tem experiência para entender, né? Mas E, o feedback, a cultura do feedback é um desafio hoje, viu? é, E como que foi assim a tomada de decisão de ser um prestador de serviço e tornar-se um empresário? Pois é, como eu falei, fiquei só 3 anos na Futura. E eu ajudei o Fabiano num ponto assim. Ele dava um pouco de autonomia para
para as filiais. Então, por exemplo, tinha alguns produtos que trabalhavam uma filial, fala assim, mas é parte de especialidade, né? Então, vamos falar, por exemplo, adjuvante. Então, o gerente lá de uma filial tinha mais afinidade com o representante regional daquela unidade, lá trabalhava aquele produto. Em Uberlândia já era outro representante, já era outra marca. Ótimo para administrar, hein? O Fabiano nunca se ligou muito nisso. Ele pegava o principalzão e essa é a linha de trabalho. Mas quando você trabalhava especialidade, tinha uma grande parceira, mas o que aquela parceira de especialidade não tinha no portfólio, ele deixava o trem meio por conta do gerente, vamos falar assim, né? E era difícil a gestão, por quê? Quando você senta para negociar com uma empresa, tem um produto que você precisa e tem a demanda para ele, mas normalmente o cara nunca consegue te vender, ele não quer vender só esse, te colocar na prateleira só esse, ele sempre quer um espacinho maior. E às vezes para buscar uma condição comercial melhor de custo, o cara abre uma exceção, coloca lá, é esse que eu quero, mas então esse aqui acho que dá para trabalhar também, coloca. É que acontecia, aquele que colocava mais virava um problema de estoque, produto vencia, virava gestão de problema. Eu sentei com o Fabiano e falei, Fabiano, concentra isso, cara, numa empresa só, né? Que pode te atender e aí direciona, porque daí quando você vai negociar com uma empresa só, você tem escala, você vai ter menos problema de estoque, você pode exigir uma contrapartida da empresa de colocar mais pessoas para ajudar a gerar demanda no campo, que são assistente técnico. Então, eu coloquei isso na mesa para ele, e aí, ao mesmo tempo, eu enxerguei isso como uma oportunidade para a própria futura, sabe? Por quê? Por que ele não pega isso, condensa numa marca e aí esses outros produtos que não tem nos fornecedores principais, ele mesmo fornece para os clientes, né? E foi aí que eu desenvolvi esse projeto. Eu fiz um plano de negócio, coloquei as oportunidades, os produtos que tinham, que na verdade eram 2 só, né? Que foi com que começou a agrofertilizantes, que era o quê? Um adjuvante e um óleo especial, que na época estava bem começando ainda, que é o óleo de laranja, né? Falar do óleo de laranja. Que eram 2 produtos que ele pegava meio geral. E aí montei esse projeto, apresentei e falei, Fabiano, tem como, cara, você, para esses 2 produtos, você criar, às vezes, uma empresa ou vender na sua marca, faz uma coisa assim. Não, deixa eu pensar e tal. E passados uns dias ele me chamou e eu até arrumei o fornecedor, né, tudo. Ele falou, eu entendo que é bacana, eu acho que tem viabilidade, daria para começar às vezes por uma filial, como eu era gerente da filial de Uberlândia, poderíamos começar um plano piloto por Uberlândia, até para validar os produtos, para ver se realmente entrega o que o produtor está acostumado, de qualidade, tudo, performance, e ninguém precisa saber e tal, mas podemos começar, só que tem um porém, né? Eu não consigo entrar com você nesse negócio. Por quê? Marley, tem fazenda, tem empresa de agricultura de precisão, tem a própria revenda que demanda uma energia grande. Então, começa o projeto por Uberlândia, se der certo, quem sabe amanhã vira o seu negócio aí, pau. E aí, o que acontece? A história volta lá no Luiz Eduardo. Por quê? O Arquimedes ficou 5 anos trabalhando com uma empresa que na época veio para o Brasil, da Argentina, trabalhando só com adjuvante. Ele se criou na Bahia nesse mercado de adjuvantes. E a parceria acabou em 2005, 2005 acabou a parceria dele com essa empresa. Eles fizeram algumas exigências lá que ele não concordou. Aquele negócio de dividir região, vai vir mais gente, ele era um representante para a Bahia toda. E ele saiu fora e ele é um cara pragmático e determinado. Falou, eu vou descobrir como é que faz isso aí. Ele ficou 1 ano investindo a reserva que ele tinha de grana financeira para chegar num produto parecido, que hoje não tem nada a ver com aquele produto lá, bem na cozinha da casa mesmo, falando a verdade mesmo. A história é boa. Começou do zero em 2005. E aí quando o Fabiano trouxe essa oportunidade, eu sentei com o Arquimedes, aqui em Goiânia, e falei, Arquimedes, tem uma oportunidade assim, assim, assim. De repente é uma porta para você crescer o teu negócio e tal. Mas a minha cabeça continuava a mesma, Giovanni.
Patrão rico, funcionário remediado. Como que essas coisas Cara, trava, né? trava, velho. Trava. Por quê? O Arquimedes, desde que ele montou a empresa, ele não é um cara que tem uma pegada comercial, tem visão de mercado, entende tudo que está se passando, mas o negócio dele é mesmo lá na fábrica, sabe? Ele, não- ele esse comercial ali, ele faz, ele vê, ele se vende todo dia, mas essa gestão do dia a dia do comercial, que é vendedor ligando, gestão de estoque, isso aí ele não. Nós sabemos bem disso. É. E aí ele me chamou para vir projeto, mas eu sempre pé atrás, né? Primeiro que minha cabeça ainda era do químico, né? Vamos falar assim, não tinha aberto a visão para esse outro mercado de nutrição, né? Abriu dentro da Futura, que daí eu comecei a ver o negócio. E mudou demais a realidade nos últimos 10, 15 anos, é questão de fisiologia. A nutrição hoje ela é encarada como uma boa ferramenta para a gente ser um plus ali para você atingir tetos produtivos mais altos. E aí, quando eu apresentei o projeto para o Fabiano, que ele falou que não, e eu sentei com o Arquimedes, ele falou, cara, então vamos junto, porque eu não tinha dinheiro, né, cara, tudo é caro. Ele já tinha indústria e tal, eu falei, então vamos junto. E aí, nessa de começar o negócio, eu fiquei mais um ano na Futura, posicionando os produtos, validando, ninguém Testando sabia, o mercado. testando mesmo. Testando tudo, né? É, Eficiência, a penetração da marca. sim, testando tudo, né? E o Ari, nós somos em 3 hoje na empresa, né? Desde o começo foi assim. O Ari era o cara que eu tinha como referência na parte de nutrição dentro da equipe, né? Ele era muito aplicado de fazer os lado a lado, tudo que tinha de premiação das empresas para o cara que era o destaque em nutrição, caía na mão do Ari. Por quê? Ele sempre foi muito aplicado assim para fazer a coisa acontecer. E por consequência disso, o maior faturamento da filial de Uberlândia nessa área era na mão dele, né? E aí, dentro desse desenho do projeto aí, um dia o Ari tinha recebido uma proposta de uma empresa concorrente, e aí a gente andando no campo, ele parou embaixo de uma árvore assim, e falou, Varley, ó, tem um fulano, tá me assediando demais, e tal, a proposta é boa e tal. Eu falei, Ari, eu vou te falar assim, pela minha experiência, um cara igual você, mudar de empresa, lógico, talvez você tenha um ganho salarial melhor, você vai pegar a carteira de cliente teu, consegue converter uma boa parte dela para esse novo distribuidor, mas cara, um perfil igual ao teu, eu acho que os problemas vão ter igual, não muda muito. Então, eu acho que você é um cara que tem a paciência, que às vezes aparece uma oportunidade para empreender em alguma coisa e tal. E eu nem pensava em montar agro. Falou, se um dia você montar um negócio para você põe eu junto? Falei, ponho. Né? E isso não existia nada ainda de conversa da agro, nem nada, né? Quando eu vim falar com o Arquimedes, falou, tem mais alguém no projeto? Falei, tem um rapaz ali assim, assim, assim. Daí nós chegamos no Fabiano, porque ele era um dos maiores faturamentos do Fabiano. Eu fiquei 1 ano e o Ari ficou 2 anos na transição. Aí o Fabiano falou, você tem que arrumar pelo menos 2 caras igual você lá, para ficar na tua região. Ctrl C, Ctrl V. Para poder tocar o negócio. E foi, Giovanni, foi um negócio assim, cara, que começou na Futura, até as pessoas ainda, hoje não, mas lá atrás questionavam, achavam que o Fabiano era sócio nosso, né? Não queria aparecer, mas era um sócio. Mas de fato não, o Fabiano, cara, assim, a gratidão que eu tenho pelo Fabiano, todos foram muito importantes, mas assim, o Fabiano foi o cara que falou assim, ó, voa, e o que você tiver aqui, que encaixar, eu vou te ajudar, né? Então, assim, o que o Zé Carlos, que é um cara fez quando o Fabiano tinha 21 anos, foi a mesma história dele, ele trabalhava na revenda, o cara ia fechar a revenda, ele falou, vou fazer o quê? A mulher estava grávida, naquela situação novo, né? Ele falou, não, esse estoque que está aí, você pode escoar e toca a empresa, né? Então, o que o Zé Carlos teoricamente fez, eu não sei se ele fez isso conscientemente, mas a vida repetiu. Mesmo que o Zé Carlos fez com ele quando ele abriu a Futura, né? Ele fez comigo passado esse tempo todo, né? Então é interessante, viu? É lançar o pão sobre as águas. Com certeza vai dar certo. O que eu sempre falo na nossa vida
a gente procura, a sua aconteceu, na minha, são as oportunidades. Eu aprendi isso uma determinada época, muito jovem ainda, que nós estamos sob 3 bases. A base da estrutura. O que é que a gente construiu para chegar e suportar todas estas mudanças, todos esses projetos, esse anseio, todas essas ambições? É aquilo que tanto eu quanto você fizemos. É estágio, paciência, estudar, sempre estudando. Entendeu? Estudar é você ler um livro, é você atentar como que nós estamos sendo atendidos. Então, assim, esta base da estrutura, ela é muito importante. Aí depois eu considero a segunda base, que é da oportunidade. Você precisa ter uma oportunidade para iniciar aquilo que você tanto planejou. Você estudou, os pais ajudaram, monitoraram, investiram, ou a pessoa mesmo trabalhou de dia, estudou de noite. Ele precisa de uma oportunidade para executar isto. Uhum. E o terceiro é muito importante. Esse é o mais complexo. É da responsabilidade, é a manutenção desse crescimento, é a manutenção de continuar estudando, é a manutenção de trabalhar com ética. Isso é que faz as coisas acontecer, entendeu? Então, e a gente tem que ter consciência, Giovanni, que a intenção sendo boa, você não vai acertar 100% das vezes, mas a intenção é boa, então ela volta para você. Nessa caminhada profissional, lógico que não acertou 100%, né? A gente errou, e erra todo dia, faz parte do processo, né? Nem todas as pessoas que começaram com a gente caminham com a gente até hoje. Às vezes no meio do processo teve alguma coisa que aconteceu, algum desgaste que aconteceu e tal, mas a intenção é boa. A semente que você plantou é boa, ela volta, de alguma forma ela volta para você, sabe? E eu falo assim, relação interpessoal, ela é muito complicada, porque no meio de tudo isso tem expectativa, tem histórico, enfim, né? Nem todo mundo que se aproxima pensa como você pensa, num certo momento está junto, mas depois pode não estar. Mas eu falo assim, eu acertei 100%? Não. Mas intencionalmente era boa, a coisa é boa? É boa. Então, cara, vai fluir, né? Vai fluir. Porque eu falo assim, a caminhada da gente, ela não é uma constante, né? A gente está falando aqui, bem resumidamente, uma linha do tempo, mas ela não é uma constante. Cara, ela tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, né? E no meio disso tem pessoas envolvidas, sentimentos, enfim, uma série de situações que estão envolvidas no processo. Mas uma coisa que eu deixo, cara, a intenção, ela tem que ser uma intenção boa. Às vezes assim, não no sentido de inocência, né? Se deixar levar por qualquer lado. Não, mas tem princípio, tem valores, mas se acerta 100%, não. Mas a sementeira, ela volta. A semente que foi plantada na sementeira, ela volta de alguma forma, né? E ter consciência de que você não vai acertar em todas as vezes, né? A grande dificuldade é essa, a gente quer acertar 100% e não acerta, né? Com relação a, fechando essa questão da parceria da Agro, ela nasceu dessa forma, bem pequena, assim, sem o Arquimedes nós não existiríamos mesmo, porque quem viabilizou todo o início foi ele, apesar de ele estar nos bastidores, é um cara que tem uma importância estrategista. grande. O Ari na parte técnica e o Varleyzão no network da rede de contato. Por quê? Que é legal, o Giovanni? Eu fiquei fora do Chapadão de 2005 até 2016, né? Meu retorno para o Chapadão, inclusive, passou por um apoio teu e tudo mais. Mas eu fiquei 11 anos sem praticamente ir lá, né? E você voltar lá hoje, né? Ou quando eu voltei em 2016, e tá os caras lá, e todo mundo... Varley, por onde você andou? O que você tá fazendo agora? Não, eu tô empreendendo. Cara, a empresa não tinha nada. 2 produtos praticamente, para começar, né? 2, 3 produtos.
Não, vamos experimentar. Mas por quê? Porque as portas, elas ficaram abertas. A gente construiu uma relação de amizade boa, né? Então o tripé é mais ou menos assim, né? Quando começou o Ari ajudando na parte técnica, dando suporte, porque realmente ele é bom nisso. Eu estou evoluindo muito, mas nesse começo ele foi estratégico nessa parte. O Arquimedes na indústria e formulação e cuidando da parte de produção e o Varley no processo de expansão da empresa. Começamos ali, É, organicamente. É aí que é o diferencial. Ah, pô, mas tá 7 anos no mercado, daí você olha pro mercado, tem empresa com 10, tá estourando. Mas assim, nós temos uma filosofia de trabalho que o nosso crescimento é orgânico. O que sobrou, reinveste, abre uma região, põe um vendedor, põe um assistente técnico, vai estruturando organicamente, né? Sem nada de investimento fora, sem financiar nada. focado. Focado mesmo. A gente está partindo para o encerramento, Sim. mas eu queria explorar um aspecto pessoal seu. A gente passa por várias mudanças. Está acontecendo as mudanças. Como que você enxerga daqui para frente a relação comercial com o cliente, com o produtor? Como que é que você acredita, que você enxerga que vai ser o diferencial? Ô Giovanni, no segmento agro, é, é, a evolução do digital ele é uma realidade, né? Quem ficar fora, pelo menos para estar presente ali, entendendo até, mas eu falo assim, no agro tem uma transição geracional, né? Que aí nós temos que entender isso, porque tá saindo da mão do cara que abriu a fazenda com o CBT e tá indo para a mão de uma nova geração de sucessão, seja uma gestão profissionalizada, que às vezes o cara não tem um sucessor, seja dentro da família, que o grande 90% eu acho que essa sucessão pode acontecer, às vezes, dependendo do tamanho da estrutura do negócio, dentro da família. É você saber conversar com essa galera aí, entendeu? A meninada nova, eles têm um perfil diferente de negócio. A relação interpessoal para eles é importante? É importante. É tão importante quanto era para o pai? Não sei. Essa transição está acontecendo de maneira muito rápida. Existem algumas empresas que estão forçando essa migração para o digital, né? Para a plataforma digital, o produtor agenda o dia que ele quer que o cara vai lá na fazenda, o produto ele quer, ele entra aqui e compra e aí programa a entrega. Existe esse movimento que está sendo, de certa forma, imposto, testado, mas eu acredito que o olho no olho, cara, a história de vida, a relação, essa relação tete a tete, ela ainda vai ser o diferencial dentro mesmo da nossa área, do comercial. Porque eu vejo assim, as grandes empresas que vieram para esse mercado nacional nos últimos 5 anos, fazendo aquisições de outras empresas, e entendendo que estou comprando no mercado, algumas não tiveram essa percepção. E as pessoas que tinham essa identidade forte lá na ponta, do cara chegar e tomar um cafezinho, do cara chegar e sentar lá na frente e tomar um chimarrão, essa pessoa não está lá mais. E essas empresas estão tendo um pouco de dificuldade. Então, queira ou não queira, por mais que vai evoluir para o digital, para acesso a mercado de forma mais estruturada, enfim, essa questão do cara sentar lá na frente e falar, tô aqui, ó, você está negociando comigo, se tiver alguma coisa para resolver, eu tô aqui para te ajudar, vou, dentro da medida do possível, nós estamos juntos. Ela é o diferencial ainda. Talvez essa meninada da sucessão fique olhando planilha e quer ver resultado final, né? Vai ter que aprender a conviver com esse aparato de tecnologias, né? Sim. Mas também a essência do campo. Essência do campo. Agora você falou tudo. Eu vejo assim, nada vai substituir a essência. Uhum. Eu chamo isso de a malícia, entendeu? Porque não tem algoritmo que vai desenhar e vai escrever a essência, a alma, a visão ali naquele momento, né? Mas enfim, Varley, eu agradeço muito a sua participação. E quais os meios que hoje você tem para que as pessoas conheçam a marca Agro?
Bom demais. Bom, como estava falando, no digital ali, né? Nós temos um site, né? Bom, a empresa está sediada em Goiânia, tá? Ok. Tanto a fábrica quanto o nosso escritório administrativo é aqui, eu fico aqui. Nós temos uma atuação no Mato Grosso do Sul, em Minas, em Goiás, no Paraná, no Tocantins, na Bahia. Em cada estado desse nós temos pelo menos um representante. Às vezes nós não estamos atuando localmente em todo o estado, mas tem uma pessoa lá que é o representante para aquela determinada região. O nosso negócio ainda roda muito nessa forma tradicional, né? No digital nós estamos evoluindo ainda, né? No sentido de entender como que a gente pode fazer isso acontecer. Mas se vocês quiserem conhecer a empresa, nós temos um site, né? Que é www.agrofertilizantes.com.br. Nosso portfólio evoluiu demais, né? Mais de 20 produtos hoje no portfólio. E o projeto de expansão é assim, conforme nós vamos crescendo organicamente, nós vamos ocupando os espaços, né? Então, para quem ainda não conhece, fica aí a sugestão de acessar o site ou entrar em contato com os representantes que estão na região aí, pronto, basicamente aí, né? Eu te agradeço. Beleza. Eu continuo chamando as pessoas para nos seguirem. Segue _ GPS, e o nosso propósito sempre é esse, é trazer pessoas que possam contribuir com as suas histórias de vidas, para expressar o que fizeram, o que fazem e que enxergam para o futuro. Muito obrigado, até o próximo episódio. Obrigado, Giovanni, foi um prazer. Um abração. Valeu.